Uma outra variação desse problema é o outer join e o count asterisco, né? O count, puramente count, ele conta a quantidade de ocorrências, ignorando registros nulos. Então, se eu tenho uma coluna, por exemplo, tem uma tabela que tem 5 linhas, e tem uma coluna que essa coluna tem 3 preenchidos e 2 nulos, e eu dou um count na coluna, eu vou trazer 3, eu não vou trazer 5. Se eu der um count na coluna, porque o count ignora os nulos. Agora, quando eu uso count asterisco, assim, dificilmente não, nunca vou ter uma linha com todos os campos nulos. Então, o count asterisco, ele é a única função que ele vai contabilizar os nulos, porque na verdade ele não conta quantas ocorrências tem, ele conta quantas linhas tem. Então, se eu dou um count asterisco, independente da coluna estar nula ou não, como asterisco, ele vai contar quantas linhas são retornadas. Já vi muita gente usar count asterisco, tem alguns mitos aí falando que count asterisco é muito ruim, use count 1, use count x. Na verdade, o ruim do count asterisco não é ser mais performático não. Na verdade, count 1 ou count asterisco dá praticamente na mesma. O grande problema é o efeito do outer join. Vamos ver como isso acontece. Então aqui, por exemplo, se vocês lembrarem, tínhamos 3 clientes, né? A Márcia, a Rebeca e a Elaine recém-cadastrada. A Elaine era a única que não tinha conta. Então, se a gente rodar, a gente vai ver que a Elaine não vem. Temos a Márcia com 3 contas e a Rebeca com 2. Normal. O Inner faz isso. Tem que ter nas duas tabelas. Então, Márcia tem 3 contas, Rebeca tem 2. Vamos fazer a contagem? Tem que vir Márcia 3, Rebeca 2, né? O que eu vou fazer? As colunas de cliente, um count asterisco, claro. From cliente, inner join contas. Então, quando eu rodo isso, ele traz, ó, Márcia, cliente 1, ativo, 3 contas. Rebeca, cliente 2, ativo, 2 contas. Normal, funcionando. Agora vamos listar aqui os clientes. Gustavo, tem a Elaine aqui. Por que a Elaine não veio nesse select? Porque esse select está com inner join. Se tivesse com outer join, ela viria. Mas se eu quisesse, por exemplo, ver as contas da Elaine, será que vai ter alguma? Não, não vai ter nenhuma. Não cadastrei nenhuma conta para ela. Então aqui a gente conclui que a Elaine não tem contas. Agora eu quero fazer o seguinte select. Me traga todos os clientes e quantas contas ele tem. Se o cliente não tiver conta, gente, eu quero que ele venha também. Então, para eu falar traga todos os clientes, quer tenha contas ou não, eu tenho que usar left outer join. Então aqui a gente vai e usa o left outer join. Clientes, contas. Mas olha só que curioso. A Elaine tinha conta? Não. Mas Elaine Silva veio com uma conta. Mas, gente, se Elaine não tem conta, 0 contas. Aqui, ó, cliente 3, 0 contas. E a gente roda isso aqui. E o cliente 3 tem uma conta. De onde é essa conta? Caixa 2? Será? Vamos tentar entender por que veio esse 1 aqui. Então, primeiro passo, vamos esquecer a função de agregação por enquanto. E vamos dar uma olhadinha aqui no left outer join. Então aqui, por exemplo, eu quero, ó, traga todos os clientes, quer tenham contas ou não. Vou botar aqui só a ID da conta. Ele vai trazer a Elaine? Vai. A Elaine não tem conta, mas eu botei outer join. Todos os clientes, quer tenham contas ou não. Então eu trouxe aqui a Márcia 3 vezes, 3 contas. Trouxe a Rebeca 2 vezes, 2 contas. A Elaine ele trouxe uma vez, mas botou um null no conta ID. Esse é o problema, gente. Quando a gente coloca o count asterisco, a gente tem que lembrar que o count asterisco ele não conta quantas contas tem. Ele conta quantas linhas tem. A Elaine não tem conta, mas ela tem uma linha. E é por isso que veio como se ela tivesse uma conta. Como é que eu faço para resolver isso? Eu não uso count asterisco. Eu ponho count conta ID. Gustavo, não poderia botar count cliente ID? Não, não poderia, porque o cliente ele está do lado esquerdo.
Se eu estou usando o outer join, sempre vai ter um cliente. Eu tenho que botar algo do lado direito, porque quem tiver correspondente na conta vai contar. Quem não tiver, vai vir um nulo e aí o count vai descartar. Se a gente rodar agora, agora sim. Márcia 3 contas, Rebeca 2 contas, Elaine nenhuma conta. Porque agora eu não contei quantas linhas, eu contei quantas contas. E Elaine não tem contas. Então muito cuidado aí com o uso do count asterisco. Quando o count asterisco ele é usado com inner join, sem problema nenhum, porque inner join tem que ter nas duas. Então não tem como ele não contabilizar corretamente. Mas se a gente estiver trabalhando com outer join, tenham em mente que o count asterisco pode trazer dados incorretos.